Deixa eu colocar aqui um pin com o nome para quem for entrando já saber que este é o nosso assunto da nossa live de hoje. Tem muitas anotações hoje aqui para mostrar para vocês, hein, gente? Muita coisa legal para falar. Então, vão chegando aí, vão dando um oizinho, vão mandando os coraçõezinhos de vocês, porque hoje eu tenho uma surpresa, uma super surpresa pra vocês, vou contar. Já não vai ficar pro final, na verdade vai ficar pro final, mas eu já vou começar, já vou contar no começo, né? Já vou contar pra vocês aqui no começo que hoje eu vou escolher uma pessoa que participar dessa live até o final, quem ficar na live até o final vai, e quem interagir mais, hein? Quem mandar mais coraçõezinhos, quem mandar comentários, perguntinhas, quem aparecer aí e eu vou escolher essa pessoa para te ajudar a montar a sua viagem, exatamente como que eu faço com o orçamento, como que eu escolho o meu destino, porque é justamente sobre isso que eu vou falar nessa live hoje. Então, fiquem aí ligados que eu já vou começando, vou trazer umas dicas para vocês aí e no final eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, primeiro, eu quero começar fazendo uma coisa para vocês. Como que vocês... Uma pergunta, já vou começar aqui diretão, viu, gente? Já vou começar aí para vocês. E vou deixar uma pergunta para vocês aqui, tá bom? Como que vocês fazem para escolher, quando vocês têm que escolher, tá vindo as férias ou você quer organizar sua próxima viagem, o que que vocês fazem? Então, vou deixar essa primeira pergunta para vocês aí, como que vocês escolhem o destino, né? Principalmente em família. Por quê? É muito fácil você escolher um destino só pra você, né? Chega lá e fala, eu tô afim de conhecer, sei lá, a Arábia Saudita, não importa onde que é. Pra gente, né, quando a gente é solteiro ou não tem filhos ainda, é assim, você escolhe onde você quiser. Pra mim, como que eu escolhia quando eu não tinha filhos? Era mais ou menos assim, gente. Eu peguei um brinquedo dos meninos aqui pra mostrar. É um brinquedo até barulhento, viu? Olha só, ele é um mapinha, ele vai fazendo barulhinho como se estivesse indo, tipo, de carro. Ó, ele fala. O que ele faz? Com o negocinho aqui, com esse stick, você muda o lugar que você quer ir. Ele tem, tá vendo? Tem tipo uma lupinha aqui. Aí o que você faz? Você pega e você só escolhe o destino, vamos dizer assim. É mais ou menos assim, você vem aqui tipo e aponta. E aí ele fala, vamos, fly adventure. Daí ele começa a falar. Fly to the Great Wall, the Sydney Opera House, Sydney the Opera House. Taj Mahal. E aí ele simplesmente pega esse brinquedo, ele pega e fala assim, eu vou aqui, né? E aí ele fala, vamos voar hoje pra o Taj Mahal. E aí ele vai. E eu acredito, gente... Agora ele tem que ficar quieto, né? Mas então, o que eu queria mostrar pra vocês com esse brinquedo? Gostaram desse brinquedo? Muito legal, né? Eu adoro brinquedo de mapa e coisa assim, né? Mas o que eu iria falar pra vocês, gente? Que assim, uma coisa é, quando você tá viajando sozinha, quando você é solteira, vai mochilar pela Europa ou, né, qualquer coisa que você for fazer, é muito mais fácil de resolver, não é? Você faz o que você gosta e pronto. Mas a partir do momento que envolve uma pessoa a mais, pelo menos não é nem filho, envolve o marido já, né? Ou, né, quem for viajar com você, se envolver a sua irmã, não importa quem é, você já precisa, sua mãe, né? Tem muita gente que viaja com a mãe, delícia, né? Já viajei com a minha mãe, eu moro. Você precisa pensar nas outras pessoas também, você precisa pensar numa estrutura de uma forma bem maior. E aí começa a complicar. Eu não sei se vocês já viajaram com amigos também, que é assim, tipo, vamos viajar na Páscoa? Vamos. Pra onde a gente vai? Eu quero pra esse lugar. Eu quero pra aquele. Eu quero pra esse. E aí fica um monte de gente tentando decidir e ninguém consegue decidir nada, né? Então é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, tá? Eu quero mostrar pra vocês quais são as minhas táticas, como que eu faço pra funcionar essa nossa viagem, e não só assim, tipo, funcionar pra dar tudo certo. Lógico que a gente quer que a viagem ela seja uma viagem bem estruturada, e é isso que eu venho trazendo pra vocês em todas essas lives, todo o conteúdo que eu tô trazendo pra vocês, é pra que vocês tenham o quê? Uma viagem de sucesso, né? Então, assim, o segredo de tudo isso que eu tenho trago de conteúdo é justamente pra que vocês possam ter uma viagem que realmente, assim, traga boas memórias. Porque ninguém quer ter viagens com memórias ruins. Mas acontece, gente. Acontece do quê? Eu vou falar de destinos hoje, porque muitas vezes acontece da gente... esquecer o destino, tô esquecendo o que eu ia falar, mas assim, muitas vezes o que acontece é que a gente escolhe um destino que a gente não vai gostar tanto, ou a gente, não é só a questão de gostar, mas é questão de acertar, e principalmente com filhos, tá? Eu vou chegar na parte de filhos, mas eu acho que a princípio a gente precisa, tipo assim, entender qual que é o nosso perfil de viagens, e eu tenho trabalhado muito nisso, gente, porque assim, pra mim é muito natural escolher o meu destino. Eu já sei do que eu gosto, como que eu faço, o que eu tenho que fazer pra dar certo a minha viagem, mas hoje eu tô
fazendo uma transição daquilo que eu sei, daquilo tudo que tá na minha cabeça, de todas as vezes que eu já viajei, pra tentar passar isso pra vocês da melhor forma possível. Eu tô criando algo muito legal, tô adorando fazer, na verdade, esse trabalho, que é assim, um método para que vocês possam entender esse perfil de viagens. E essa partezinha de hoje, essa live de hoje, é justamente uma grande parte disso que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vou só recapitular um pouquinho o que eu falei no começo, é que quem ficar nessa live até o final e quem mais comentar, falar e colocar aí pra vocês responder, porque eu vou fazer perguntas, a gente vai fazer hoje vai ser diferente essa live, tá? A gente vai fazer alguns exercícios, inclusive quero falar pra vocês, já pega papel e caneta que vocês vão precisar, tá? Então eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês, quem participar e quem realmente tiver interesse, eu vou pegar e vou ajudar você a organizar uma viagem da melhor forma possível. Então eu vou escolher, não vai ser sorteio, nada disso, vou escolher uma pessoa que estiver nessa live até o final, estiver participando, tá? E aí assim, você vai me falar, olha, eu tenho essas férias, esse é o valor que eu posso gastar, esse é o meu perfil, porque a gente vai descobrir o seu perfil junto, e aí a gente vai juntar tudo isso e eu vou te ajudar a organizar as suas férias, tá bom? Então, uma coisa que eu quero falar pra vocês também, tudo isso que eu falo pra vocês aqui nas lives, né, tipo, tudo que eu venho contando, todas essas minhas isso que eu conto pra vocês, vem de várias coisas. Primeiro que, assim, eu trabalho com hotéis há mais de 20 anos, né, então, assim, comecei a trabalhar lá com 14 anos, já viajava, já fiz bastante coisa. Na verdade, viajei muito desde que eu nasci, porque eu nasci no Paraguai, meu pai morava no Paraguai e minha mãe morava no Brasil. Então, assim, minha vida era viajar pra lá e pra cá, viagem internacional o tempo todo. Então, eu aprendi muita coisa. Só que se não fosse por isso, além de tudo isso, eu fiz faculdade de turismo, eu fiz MBA em marketing especializado em serviços, que é voltado pra hotelaria. Então, assim, eu sempre trabalhei, gente, eu trabalhei assim, tem 20 anos que eu trabalho com turismo e com viagens. Dentro desses 20 anos, teve umas vezes que eu trabalhei com marketing, mas a minha vida inteira, a minha vida foi turismo. Então, eu tô acostumada a fazer isso. E eu sei que para algumas pessoas acaba sendo um pouco complicado. Eu já vi muitas amigas minhas assim, tem duas perguntas que me fazem, né? A primeira é assim, eu quero tirar férias, mas eu não sei pra onde ir, né? Acho que essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem, tipo, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que fazer, o que eu posso fazer de legal, tal. E a pessoa às vezes acaba ficando perdida, porque você não tem que pensar só em você, como eu falei antes, você precisa pensar em todo mundo, né? Você precisa pensar na tua família toda. E a outra pergunta que eu recebo é assim, como organizar essa viagem, né? Então, assim, eu tenho mostrado pra vocês muita parte do planejamento, mas assim, a parte do planejamento em casa, o que levar pros filhos, como que eles vão comer e tal. A parte de, assim, hospedagem, aéreo, essa parte que é um pouco mais complicada, é aquela coisa assim, não faça isso em casa, sabe? Eu aconselho sempre você buscar a ajuda de um profissional, de um agente de viagens, alguém que realmente seja um especialista. Por que eu falo isso? Se der algum problema, eles vão poder te ajudar melhor, entendeu? Então, assim, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar, mas você precisa também ter muito conhecimento, porque às vezes acaba sendo muito complicado você escolher uma viagem. Mas enfim, vamos lá ao que interessa, porque eu quero falar pra vocês como que eu faço pra organizar minhas viagens, e eu vou explicar pra vocês também algumas dicas, por que eu tô levando vocês nesse caminho, né? Porque eu tô até com meu computador aqui, tá, gente? E aí, o que eu faço? Porque eu imagino assim, né? Quando os filhos nascem, né? Ou quando a gente casa, quando a gente tem uma família, como eu falei pra vocês, a gente precisa pensar em todo mundo, né? A gente precisa começar a pensar em todo mundo. Mas, muitas vezes, as mamães aqui acabam ficando de lado. Você já reparou, mamãe? Que às vezes, assim, tipo, o nosso gosto fica de lado. E muitas vezes eu vejo que muita gente pensa assim, agora que eu tenho filhos, eu vou ter que ir pro Beto Carreiro, eu vou ter que ir pra Disney, eu vou ter que ir pra um resort, né? Nada contra esses lugares, pra falar a verdade, assim, eu tenho intenção de levar meus filhos pra Disney, ó, eu sei que é uma coisa inevitável, né? Eu já fui muitas vezes pro Beto Carreiro, com a verdade, quando eu tava no Brasil, eu ia quase todo ano, ou, né, pra qualquer outro lugar, Hopi Hari, pra quem é de Campinas, nem sei se existe mais, se existe pra quem tá em São Paulo. Mas assim, às vezes eu já vi muitos amigos falando assim, eu não gosto de ir pra resort, porque tem um monte de criança. Gente, resort muitas vezes não é só pra criança, ele tem estrutura pra todo mundo. Mas não quer dizer porque agora você tem filhos, você precisa ir só pra resorts. E é isso que eu quero provar pra vocês hoje nessa live. Você pode, até assim, né, poderia ter sido até um título assim, você ainda pode viajar com conforto para os seus filhos e para todo mundo, para a família inteira, sem deixar suas paixões de lado, sem deixar aquilo que você gosta, né? Você gosta de ir para vinícola, você gosta de experimentar vinhos, né? Quem disse que você não pode levar criança para esse lugar, não é verdade? Eu mesma, na verdade, inclusive, a primeira viagem do Thomas, quando ele tinha
Eu acredito, é difícil contar porque o Thomas, a gente teve a contagem diferente porque ele nasceu antes da data dele, mas eu vou jogar aí que ele tinha mais ou menos um mês, tá? A nossa primeira viagem foi pra uma viagem pra uma vinícola aqui perto, pra Hunter Valley. Na verdade foi a primeira e a última, porque ele nasceu, quem sabe da história, né? Ele nasceu, a minha bolsa estourou, eu tava grávida de 32 semanas e a minha bolsa estourou durante a viagem. E o que aconteceu? Uns meses depois, né? Depois que a gente saiu do hospital, ele estava mais fortinho, nós voltamos pra completar aquela viagem que a gente não tinha conseguido. Ou seja, o que eu tô querendo dizer pra vocês, assim, é possível você fazer com um recém-nascido uma viagem, ou pra, né, era uma viagem de carro, aqui era 2 horas de viagem só, é possível você voltar a fazer as viagens que você gosta, né, na medida, né, que você tenha tudo planejado muito certo, igual, assim, às vezes é um pouco complicado ir com um bebezinho na praia, né, eu vejo, assim, a gente mora na praia e eu percebo, assim, que até uns 4 meses, acaba sendo difícil, porque às vezes a criança, eles são muito sensíveis à areia, ao sol, né, ao vento. Então, por exemplo, com um bebê de 6 meses, não é aconselhável você passar protetor solar. Tem alguns protetores solar, roupinha que dá pra você colar, mas não é aconselhável. Então, tipo, tudo isso você precisa levar em conta conforme a sua família, conforme o perfil da sua família. E, gente, é uma série de coisas que você precisa anotar. Inclusive, assim, se você tiver o papel e caneta, como eu falei no começo, já vai anotando aí, que eu vou ensinar pra vocês o esqueminha que eu faço pra poder decidir. Geralmente eu faço isso na minha cabeça, mas eu acho que é uma forma legal de fazer também, e dá pra você fazer escrito pra você poder visualizar, e eu vou fazer com vocês no final, tá bom? Quem quiser aí, tipo, tiver disponível, quiser realmente que eu monte uma viagem pra você, eu posso te dar uma ideia de um lugar pra você ir agora, né, aqui durante a live, inclusive, se você quiser ir comentando aí, conforme eu for falando as ideias, eu quero que vocês vão respondendo, tá bom? Tá dando pra entender, gente? Vão me falando aí, tá? Então, assim, existem destinos que são, obviamente, preparados e apropriados pra criança, né? Você não vai, por exemplo, fazer um destino que é, tipo assim, uma coisa que me aconselharam uma vez, Bonito aí, né, no Brasil. É um lugar que eu sempre quis conhecer, é um dos poucos lugares turísticos do Brasil que eu ainda não conheço. Mas quando eu fui pro Brasil, já me falaram, olha, Bonito não é um lugar muito bom pra criança porque tem muita caminhada. Então espera mais ou menos eles fazerem uns 8 anos de idade, que daí você pode caminhar. Então esse tipo de informação que você vai colhendo no decorrer do tempo. E são informações que às vezes um profissional de turismo ele vai ter. Ou mesmo você, a gente aqui, eu tô acostumada a fazer esse tipo de pesquisa, gente, porque eu tô sempre procurando alguma viagem. Eu tô sempre olhando uma viagem pra fazer próxima, né? Igual agora no final do ano, em dezembro, nós fomos nós fizemos uma viagem, ficamos aqui mesmo, nós não fizemos a viagem que a gente ia fazer porque teve restrições por causa de Covid, enfim. E aí eu comecei a olhar lugares que eu nem imaginava. Por exemplo, tem um lugar que chama aqui Uluru, que é um lugar que é o deserto mesmo. Na minha cabeça eu pensava assim, não é um lugar pra ir com criança. Quando eles fizerem, sei lá, 12 anos, 15 anos, a gente vai. Só que agora com as restrições eu comecei a olhar pro outro lado. Aí eu fui pesquisar Uluru com criança, né? Fui lá, tá ficando escura a minha tela aqui, porque às vezes, não sei se vocês veem, que eu venho aqui e tem que ficar mexendo. Aí eu vou lá e falo, beleza, vamos olhar o Uluru com criança, que é o deserto aqui da Austrália. Comecei a pesquisar, descobri que tem um voo que vai direto pra lá, tá? Ou seja, não precisa ficar pegando, porque é um pouco longe, né? Então, assim, são coisas que você precisa considerar quando viajar com criança. Quantidade de escalas, qual o horário de voo, o transfer, porque a princípio o que eu pensava dessa viagem? Era uma viagem que você tem que pegar, vir de Sydney, pegar um voo para um lugar que se chama Alice Springs, só para vocês entenderem, tô dando essa introdução. Você vai para esse lugar e aí, na minha cabeça, ou pelo que me falava, você tem que pegar um carro, dirigir 4 horas para chegar no Uluru. Eu falei, não dá para dirigir 4 horas com meninos, né? Os meninos, eu incluo o Cris nessa, porque o Cris vai me encher o saco. Vou falar, como assim? Vou viajar de avião e ainda vou pegar mais 4 horas de viagem, né? Gente, se vocês estiverem entendendo, vão mandando os coraçõezinhos aí pra eu ver que vocês estão aí ainda, hein? Vão mandando, já manda essa live também pra outras pessoas que você acha que precisa ajudar ela a, de repente, a descobrir, né? Tipo, qual que é o melhor destino de viagem pra ela, como que ela faz pra viajar com times, a encorajar, né? Se tiver alguém que precisa de uma coragem pra sair, que depois dessa live, quando você descobre o lugar certo que você vai, quando você descobre o que realmente é legal pra sua família fazer e que você não precisa só fazer aqueles negócios, né? Tipo, como eu falei, Disney, parques temáticos, essas coisas, você vai entender melhor e aí eu sei que você vai conseguir adaptar a sua viagem certa pra todo mundo e todo mundo vai ficar feliz. Porque uma coisa que eu quero também falar pra vocês, que assim, nada adianta você, se eu sou meio assim, a doida da viagem, vocês sabem. Se eu chegasse pro Cris agora e falasse, vamos pro Uluru, vou continuar com o exemplo do Uluru. Vamos pro Uluru, pegar um carro e dirigir 4 semanas. Ele até poderia ir, porque ele vai falar, tá bom, vou, né? Ela organizou, ela quer ir pra esse lugar. Ele até poderia falar, beleza, vamos pra lá. Só que vai chegar lá, ele vai se frustrar. Ele vai chegar e falar assim, foi horrível, porque era muito quente, porque não foi legal, a gente teve que andar muito, tá? Então, tipo assim,
Eu já trabalho, gente, uma coisa que a gente tem aqui em casa, a gente trabalha com, eu tô tentando achar a palavra, mas assim, análise de risco, tá? Tanto o Cris, ele é super assim, tipo, cuidadoso com os meninos e tal, e eu sou muito cuidadosa em não deixar ele ficar chateado, vamos dizer assim, principalmente em viagens, porque é uma coisa que eu quero sempre que ele esteja feliz com isso, vamos dizer assim, né? Então assim, o que eu faço? Eu trabalho a análise de risco. Ah, essa viagem aqui eu acho que ele vai encher o saco dele e ele vai falar, nunca mais vou viajar. Não, eu quero que seja uma viagem que realmente ele olhe e fale assim, nossa, que legal que foi, não vejo a hora pra próxima. Então é mais ou menos assim que eu trabalho, só pra vocês entenderem como que eu faço. Tudo é no psicológico, né? Não fiz psicologia, mas é a psicologia do marido. Então, inclusive, quem perdeu a última live, já aproveita depois dessa aqui, já olha, já faz uma maratona de lives, porque eu falei justamente sobre como convencer o marido a viajar, tá, gente? Então, assim, você precisa realmente, assim, usar um pouquinho, realmente usar a cabeça pra pensar e não queimar a sua viagem, não é verdade? Porque se eu falar assim, igual teve viagens que a gente fez que eu realmente sabia que, assim, não daria pra fazer com filhos, que era um pouco mais difícil. Então, assim, alguns exemplos dela, por exemplo, Tailândia, né? Não é que eu não iria com eles, talvez se eu não tivesse a oportunidade, eu iria. Mas entre escolher, por exemplo, a Tailândia, eu tô dando essa introdução pra vocês entenderem e aí a gente vai chegar nos passos de como organizar essa viagem de sucesso, como escolher o seu destino de sucesso, tá? Mas, por exemplo, assim, se eu fosse levar os meus filhos pra Tailândia, eu acho a Tailândia um lugar, e isso eu até conto no meu e-book, tá? Quem ainda não viu o e-book tem link na bio, e aquela chamadinha, né, o merchandise básico aí pra vocês, mas assim, tem um e-book lá também que eu explico sobre isso. Mas se eu fosse, por exemplo, escolher viagem com criança pra Tailândia, eu acho uma viagem de alto risco, né? Eu sei que tem muita gente que faz, e como eu falei pra vocês, eu sou a doida da viagem, eu topo qualquer coisa, mas eu gosto de trabalhar nessa análise de risco. O que eu fiz? Ao invés de eu ir pra Tailândia, eu escolhi o Vietnã. Por quê? Porque é um destino extremamente parecido, eles estão ali pertinho do outro, mas o Vietnã é um destino um pouco mais calmo, né? Eles, até no jeito deles falarem, a comida deles, né? Quem já fez os dois destinos aí já me conta, me fala o que vocês acham. Mas assim, a Tailândia é aquela coisa, tipo, muito doida, aí sobe na moto e vai correndo, é comida na rua, é o macaquinho que vem roubar comida sua da mão. Então assim, não que não tenha, tem tudo isso no Vietnã. Tem macaquinho no Vietnã, tem moto doida pela rua, né? Tem tudo isso. Mas eu fiz uma alta análise de risco. Qual que era o país mais fácil de ter, por exemplo, bons médicos? Qual que é o país com menos risco de acidentes? Qual o país com menos gente? Então, qual é o país que eu iria fazer com menos escalas? Então, foi toda essa análise que eu fiz pra gente poder decidir, tá bom? Outra coisa que a gente fez, por exemplo, um lugar que eu fiz sem criança, antes dos filhos, que eu não faria com os filhos, pelo menos agora. Não é que eu não faria, tá, gente? Se fosse tipo, vai ter uma escala lá, que pena. Não, eu iria. Mas é algo que eu realmente, assim, teria em consideração. Não seria um destino que eu iria, tipo assim, escolher, né? Não ia, tipo assim, não é um destino que eu ia falar assim, nossa, vamos para, sabe? Então, assim, um destino que eu também colocaria nessa lista é, por exemplo, Las Vegas. Eu tô sendo bem extremista pra vocês entenderem, tá? Las Vegas é um destino que eu ia falar assim, tipo assim, é meio estranho, porque assim, é super quente, tá? O que você faz em Las Vegas? Você faz compras, você assiste show à noite, você anda pra caramba e você vai em restaurante comer um monte de comida boa. São todas coisas que é muito difícil fazer com criança. Principalmente assim, tem muita loja, criança gosta de ficar pedindo e tal. Não é aquela coisa assim que você consegue descansar e tal. Eu lembro que eu fiquei morrendo de calor, ficava indo de ar-condicionado, loja em loja, só pra pegar o ar-condicionado, sabe? E assim, são viagens que realmente assim, eu tentaria evitar. Não é que eu não faria, mas eu evitaria. Como eu falei, Tailândia, não é que eu não faria, eu evitaria, tá? E aí tem também aquelas viagens que você fala assim, que na minha cabeça eu pensava, eu não vou fazer com filhos. Por exemplo, Nova York. Nova York é uma viagem que eu falava assim, eu só vou poder fazer quando eles fizerem 18 anos, porque é aquela cidade bis, tal. Gente, e, né, pra mãe, né, mãe tem aquela coisa que te fala que, né, você cospe na testa, já viram esse negócio? Que toda mãe tem isso, né? Que a gente fala as coisas pra calar a nossa boca. E isso de viagem foi uma coisa que aconteceu comigo, porque a gente acabou tendo uma oportunidade, foi uma das voltas ao mundo que a gente fez, e a volta ao mundo que a gente fez com o bebê, porque a gente tinha que sair da Austrália pro Brasil, e na época, assim, foi uma viagem super em cima da hora, foi muito legal, porque alguns meses atrás eu tinha decidido não ir pra uma viagem que o Cris fez, que foi pra São Francisco. Ele foi a trabalho e eu queria muito ir pra São Francisco porque eu não conhecia ainda, e acabou que assim, eu acabei não indo, e depois de um mês depois, a gente acabou tendo uma oportunidade de ir pro Brasil fazendo uma volta ao mundo, e aí a gente passou São Francisco, a gente passou em Nova York e a gente passou em Chicago. E eu já tava grávida e com um bebê de 2 anos comigo. Então assim, foi uma super viagem que a gente fez e que foi super legal. Que se você me falasse, vai pra Nova York com o bebê, eu ia falar,
falar, você tá doida, não vai pra Nova York com o bebê. E na verdade foi uma viagem que me surpreendeu muito. Então assim, se você tiver o planejamento certo, né, e com a oportunidade certa, você pode fazer aquela viagem que às vezes você acha que não ia ser tão legal assim, se te surpreender e acabar sendo uma coisa muito legal, tá bom? Então assim, essa introduçãozinha foi pra mostrar pra vocês que existem destinos e destinos, né? Mas aí você fala assim, beleza, ok, você falou de várias cidades, vários roteiros, várias coisas da sua situação, mas como que eu faço com você, né? Você aí, como que você faz pra escolher o seu melhor destino, a sua viagem, porque afinal de contas, como eu falei, você tá escolhendo pros seus filhos e pra você, né? Então existem algumas coisas, tem um esqueminha, vou chamar de esqueminha, que eu criei aqui, pra que você consiga realmente, assim, viajar pro melhor destino que se adapte à sua família, tá? Pra isso, eu preciso que você faça uma coisa, tá bom? Eu vou pegar minha água aqui, mas vamos fazer de conta que essa água, né, poderia estar aqui com um drink. E eu quero que você faça uma coisa. Se você fechasse o seu olho agora, assim, se você se imaginasse num lugar, vamos pensar que você está de férias agora. Quando você faz isso, quando você fecha o seu olho, o que você pensa? O que você visualiza? Qual que é aquele lugar que você fala assim, nossa, se eu tô de férias, é lá que eu me imagino, sabe? Quando eu faço isso, vou beber minha água aqui e vou fazer pra vocês pensarem. Quando eu faço esse exercício, sabe? Quando eu penso assim, tipo, vou beber minha água, ou, né, o meu coquetel, que drink que eu me imagino bebendo nas minhas férias, né? Tem gente que vai pensar em hot chocolate, né? Tipo um chocolate quente. Tem gente que vai pensar num vinho. Tem gente que vai pensar até num whisky, né? Não sei, lá na Rússia, tô pensando aqui, viajando aqui. E tem gente que vai pensar num coquetel, né? Tipo assim, eu vou pensar numa margarita, as férias pra mim eu tenho que pensar, né? Num negócio assim, numa cerveja, pra quem gosta. Eu não gosto de cerveja, eu nem gosto de bebida alcoólica. Pra falar a verdade, quando eu fecho meu olho e me imagino nas minhas férias, sabe o que eu imagino? Eu imagino uma água de coco, daquelas fresquinhas que você tira lá do pé do Nordeste direto, que você compra, nem sei se é ainda esse valor, mas que você compra, tipo assim, por 60 centavos, sabe? Na época eu lembro que a gente comprava água de coco no Nordeste por 60 centavos. Ou até no Caribe, em Punta Cana. Eu me imagino assim, aqueles drinks de abacaxi, sabe? Com um monte de coisa bonita. É assim que eu me imagino nas minhas férias. Talvez pra você se imagina tomando um chá lá em Londres, né? Tipo assim, um hot chocolate, como eu falei, tipo um chopp, qualquer coisa que pra você te lembre as férias. E esse é o primeiro exercício que você precisa fazer. Você precisa fechar o seu olho e imaginar. O que te leva? O que é bom pra você? O que realmente te deixa feliz? Eu vejo assim, por exemplo, uma pessoa que eu converso muito, é minha irmã, né? E ela fica assim, eu não sei pra onde viajar, né? Ela é uma pessoa assim, tipo, como algumas das minhas seguidoras aí, que, eu não sei pra onde viajar, tô cansada de toda vez, ela mora no Paraná, né? Toda vez eu tenho que ir pra Santa Catarina, nas praias. E ela, gente, todo ano ela vai pra praia. Só que ela não gosta de praia. É engraçado, né? Eu amo praia, minha irmã não gosta. E eu falo pra ela, né? O nome dela é Vivi. Eu falo, Vivi, você precisa trocar. Ou ela vai pra Santa Catarina ou ela vai pra Gramado. Ela ama Gramado. Ela gosta muito. Gente, desculpe, Gramado não é muito meu estilo de viagem. Já fui 1 milhão de vezes pra Gramado, mas simplesmente não é meu estilo. Se eu tivesse que escolher Gramado e Campos do Jordão, eu escolheria Campos do Jordão. Então, tipo assim, esse tipo de coisa, sabe? Igual eu falei pra vocês, roteiro de vinhos. Eu não sou tão ligada a vinhos, não sou especialista em vinho, mas eu gosto de passear, não importa pra onde. Me convida pra ir pro Polo Norte que eu vou e ainda levo biquíni. Só pra garantir que eu vou curtir, né? Vai que tem uma praia por lá. Esse é o meu lema, gente. Esse é o meu lema, tipo assim, em qualquer lugar. Lógico, assim, se eu puder escolher, né? Tipo, eu tenho uma lista. Eu sempre tenho uma lista de 10 destinos que eu quero ir. Imagina que essa lista tá ali, né, fervendo, porque ano passado a gente não pôde viajar. Tem uma lista de 10 destinos. Só que essa lista não é uma lista que ela acaba. Tipo assim, fui pra 10, riscou um, ela tem 9. Não. Saiu um destino, entra outro. Peguem essa dica, viu? Entra outro destino ali na sequência. Ela é autorrenovante, tipo assim, ela nunca acaba, então ela sempre vai ter ali, tipo assim, os destinos. No topo dessa lista tá ali, tipo, Itália, e tem vinhos, tá? Ilhas Maldivas, ou Ilhas Maurícios também tá, República das Seychelles, nem sei se fala assim em português, mas tem uma lista ali enorme, Israel, tá aí, ó, outra viagem que eu quero muito fazer, que eu amo a história, eu estudei hebraico, assim, eu amo, só que eu acho que os meninos, eles ainda são muito pequenos pra entender uma viagem pra Israel. Vocês estão pegando a ideia do negócio? Vão me falando aí. Deixa eu até dar uma paradinha e ver o que vocês estão falando aqui, tá, gente? Vou voltar aqui. Ó, já fiz 2 sem filhos, tenho que voltar agora com o baby. Raquel, o que você acha, Raquel? Você acha que realmente é uma viagem, talvez, que... Em qual dos dois, né? Eu falei do Vietnã e falei da Tailândia. Qual dos dois você acha que é legal fazer com o filho?
Me conta aí, tá? O que você acha? Já que você já foi pros dois, você concorda com o que eu falei? Que eu falei que eu acho que Vietnã é melhor do que fazer Tailândia, né? Com filho. Não que eu não faria, mas assim, se tivesse que escolher, né? É Vietnã. Boa. É mais tranquilo, né? Assim, aquela coisa mais calma. Até você fica num clima um pouquinho mais calminho no Vietnã, né? Eu acho que a Tailândia é tudo um pouco mais doido. Você tem que pegar muito barco. Pra ir nas praias legais, você tem que pegar barco, tem que ficar saindo. Vietnã também tem essa parte de barco, mas a gente não precisou fazer. A gente acabou ficando em terra mesmo, né? Então, assim, gente, essa primeira parte que eu queria falar pra vocês é como você se imagina, né? Destinos que você talvez não escolheria, porque a gente tá trabalhando, como eu falei, com análise de risco, né? Tipo assim, não tem nada de errado você ir pra Tailândia, mas talvez a Tailândia vai ser um destino um pouco mais complicado pra você ir com o filho por causa da logística, mas eu sei que tem gente que faz. Enfim, Tailândia, Bali, esses lugares mais assim. A gente acabou escolhendo, por exemplo, ao invés de ir pra esses lugares mais assim, exóticos, aí eu ainda fui para os lugares exóticos, que é meu estilo de viagem. A gente foi pro Vietnã, a gente foi pra Fiji, a gente acabou escolhendo mais um pouquinho mais calmo, assim, Vanuatu, que são ilhas parecidas com Bali, por exemplo, que são perto da Austrália, mas acabou sendo um pouco mais tranquilas, são mais perto do Pacífico aqui, tá bom, gente? Então, assim, o que você precisa analisar quando você vai escolher? O primeiro exercício que você precisa fazer, tá, quando você for escolher o seu destino, é você pensar no que você gosta, como eu falei pra vocês, da parte do drink, né? Falei pra você pegar o seu drink, tomar, imaginar você tomando. O que você imagina? Você imagina um café? Talvez você precisa ir para uma área de cafés, né? Tem vários roteiros de café. Aí no Brasil mesmo tem um monte de roteiro de café. E na Indonésia também tem roteiros de café. Então, assim, um exemplo só, tá, gente? Ah, você gosta... O que você se imagina? Era só para ilustrar como que você se imagina nas suas férias, como que você se vê. Outra coisa que você precisa pensar é como que você se vê nessas férias, como que você se vê vestido. Ah, eu me imagino, eu, por exemplo, amo usar vestido, chinelo, tal, aquela coisa verão mesmo. Por quê, né? Tô tentando fazer vocês chegarem no ponto que, assim, você precisa entender o que você gosta. E eu vou usar o exemplo da minha irmã pra vocês entenderem. A minha irmã não, ela gosta de usar bota, casaco, chapéu. Então, o que eu imagino ela fazendo? Eu imagino ela realmente indo pra Gramado, né? Eu realmente imagino ela indo pra esses lugares, tipo, eu já dei a sugestão pra ela ir pra Minas Gerais, pra esses lugares diferentes, não é? Esses lugares, assim, que tem opções de interior, tal, enfim. Você precisa entender o que você gosta, primeiro ponto é, e o que a sua família também gosta, porque tem isso. Hoje em dia eu consigo já ver que os meninos também gostam de praia, lógico que foram bem treinados, né? Eu levei eles pra praia todos os dias pra poder ver que eles gostam. Mas também, lógico, criança ama neve. E esse é um ponto importante também que eu quero chegar, que é assim, eu sou uma viajante super eclética, né? Assim, eu tenho as minhas preferências, óbvio, né? A minha preferência, como eu falei pra vocês, é ir pro Caribe lá, ficar curtindo sol, praia, piscina, né? Num hotel legal, tal. Esse é o meu estilo de viagem. Mas, obviamente, como vocês já viram, eu amo fazer viagem de carro. Eu gosto de ir pra neve. Ano passado a gente foi pra neve. A gente até brinca que a gente tem uma técnica aqui em casa. A gente só vai pra neve a cada 5 anos. E foi justamente que eu fui grávida do Samuel e ano passado a gente foi depois, quando ele fez 5 anos. Por quê? Não é uma coisa que eu amo fazer, mas eu não nego. É viagem, como eu falei pra vocês. Eu amo viajar. Então, assim, eu procuro ir pros destinos que a gente gosta mais e que é mais fácil pra gente. Eu acho que neve, por exemplo, não é que eu não gosto de ir com bebê, mas é um pouco mais difícil, porque você precisa ter roupas impermeáveis, você precisa ter as roupas certas, você precisa ter todo o trabalho certo, né? Você precisa ter, tipo, todo o equipamento. A gente fala que é a guia, né? Mas é todo o equipamento para que você possa ir para essa viagem. Então, você acaba gastando um pouquinho mais, é uma viagem um pouco mais cara. E é para quem, por exemplo, gosta de esquiar. Eu não gosto, não é que eu não gosto de esquiar, mas a minha experiência com o esqui não foi muito boa. A gente foi uma vez pra França, ficamos 7 dias lá tentando esquiar e, assim, não foi muito legal. Mas, assim, eu amei estar na França. Eu voltaria pra França, óbvio. Se você me mandasse escolher um país pra voltar, eu voltaria pra França, porque eu amo a cultura francesa. E é um país frio, olha que engraçado, né? Tem praia na França, mas não é um país que você vê tanto voltado pra praia. Óbvio que tem a Nice, tem a parte ali mais dessa parte de calor, mas assim, eu nem fiz essa parte de calor ainda, por isso até que eu preciso voltar, viu? Ficou com aquele gostinho de quero mais. Vocês estão entendendo, gente? Você precisa descobrir primeiro o que você gosta de fazer e o perfil. Mas dentro disso, existem várias ramificações. Deixa eu pegar aqui meu caderninho que caiu, porque é assim, tá? Então eu vou explicar pra vocês o esqueminha que eu tô fazendo aqui. Então você já sabe, não sei se vai dar pra vocês verem, ó, coloquei aqui praia ou neve, né? No meu caso, eu gosto de praia, ok? Já sabemos disso. Então, depois que eu gosto de praia, eu preciso escolher outra coisa. O que eu preciso escolher? Deixa eu mudar a página aqui. Ah, tá, vou primeiro nessa página. Durante a minha viagem, outra coisa que eu preciso pensar. Durante a minha viagem, eu quero cozinhar
ou eu quero ir para restaurante? Essa é uma pergunta que fica. Ah, eu quero ter um pouco das duas coisas, né? Eu sou muito assim, eu gosto de ter as duas coisas. Primeiro que entra numa outra parte que é o economizar. Se eu tiver um espacinho para cozinhar, nem que seja às vezes um café da manhã, um café da tarde, ou né, alguma coisa mais leve, e a gente poder gastar menos na viagem, essa é uma estratégia que eu uso, né? Eu gosto de dividir assim. Isso eu vou entrar mais em detalhes quando a gente fizer uma live sobre economizar em viagem, mas só para vocês entenderem como que eu faço. Eu procuro geralmente assim, pelo menos uma refeição economizar e a outra refeição esbanjar. Eu adoro fazer isso. Então, tipo assim, no café da manhã, às vezes a gente toma café da manhã mesmo no quarto do hotel, com alguma coisa que a gente comprou lá no mercado. Gente, tem muita gente que faz isso, já falei pra vocês. Ou às vezes a gente faz só um sanduíche na hora do almoço e aí no jantar a gente vai naquele restaurante com vista, tal, maravilhoso. Ou inverso, né? No almoço a gente acaba indo pra um restaurante super top, maravilhoso, come prato principal, entrada, e daí à noite acaba fazendo um lanchinho no quarto mesmo, porque justamente às vezes a gente tá cansado, ou às vezes pede um room service, alguma coisa assim que a gente faz, tá? Às vezes na rua também a gente leva um monte de snacks, sabe? Tipo assim, lanchinho, bolachinho, o que for, e depois compensa no jantar. Ou às vezes faz o contrário, pega aquele cafezão da manhã do hotel, né, que tem um monte de coisa que é quase um almoço, e aí pula o almoço, faz uns lanchinhos na rua porque tá fazendo um passeio, e aí depois você janta num lugar especial, né, um lugar com vista, como eu falei. Mas, gente, isso é uma outra parte quando a gente vai entrar mais a fundo em planejamento de viagem, tá bom? Então, assim, é só uma amostrinha pra vocês do que eu faço, tá bom? Então, o que eu faço? Ah, beleza, eu escolhi praia, meu tipo de destino é praia. Tá dando pra vocês verem, né? É meio ruim assim na live, mas tudo bem. Aí, o que eu faço? Eu quero meio a meio. Eu não quero nem cozinhar e nem ir para um restaurante. Então eu vou abrir uma outra abinha aqui. Eu não quero só ir em restaurante, né? Eu acho que é importante, principalmente com criança, você ter essa opção de você não ficar só em restaurante. Então eu vou riscar essa aqui, ou só cozinhar. Eu quero uma coisa meio a meio, né? Tipo assim, não quer nada a pessoa, né? Quer ter as duas opções. Mas hoje em dia, em hotéis, você consegue isso, tá? Então, tipo assim, em hotel, você consegue ter, tipo assim, como eu já mostrei muitas vezes, o kettler, que a gente chama aqui, que é um negócio pra ferver a água, aí você pode fazer alguma coisa, ou um micro-ondas. No quarto de hotel mesmo, muitas vezes tem, porque às vezes é um flat, ou às vezes a maioria dos hotéis hoje em dia oferecem esse tipo de coisa, tá bom? Até hotel 5 estrelas mesmo. Aí a próxima coisa, beleza, eu descobri que no meu caso, eu não sei, eu não quero totalmente ficar numa coisa ou outra. Se você fala no teu caso, você fala assim, ah não, eu quero cozinhar o tempo todo. Então o que vocês precisam? Você precisa de uma casa, certo? Então quando você for olhar o seu meio de hospedagem, você precisa realmente olhar uma casa. Então tipo, você vai olhar no Airbnb, no Home Exchange, você vai procurar alguma forma que você possa se hospedar numa casa. Hoje até o Booking.com, por exemplo, né? Você pode reservar uma casa, tá bom? Vamos supor, outras pessoas, em alguns casos, falam, Deus me livre, cozinhei um ano inteiro em casa, eu não quero saber de casa, eu quero ir para um hotel de luxo, eu não quero nem fazer o que você falou aí, que é a comidinha de sanduíche no quarto, eu quero mesmo fazer almoço, café, janta de luxo, não precisa nem ser de luxo, mas eu quero comer em restaurante, certo? Então se você é essa pessoa, você vem para esse caminho aqui. E aí, se você escolher o restaurante, você precisa escolher o quê? Um hotel. Então, nós já sabemos que para essa pessoa aqui, por exemplo, né? No meu caso, vou fazer o meu, tá? Para vocês entenderem. Se vocês quiserem que eu faça o de vocês, aí no final vocês me falam, tá bom? Então, assim, se eu for falar no meu caso específico, o que eu vou fazer? Eu vou para uma praia, o meu destino ideal, tá bom? Minha viagem ideal, vamos chamar assim. Minha viagem ideal é para uma praia. A minha viagem ideal, na verdade, eu não escolhi nem restaurante nem hotel, eu fiquei no meio, lembra que eu falei pra vocês que eu fiquei no meio? Então, neste caso, eu vou colocar hotel, tá? Então, eu vou escolher um hotel, por quê? Porque eu gosto de poder ter as duas opções, tá? E aí, quando eu escolho hotel e eu falo que eu quero ter as duas opções, eu preciso ter um hotel, ou que ele tenha restaurante dentro, certo? Né? Ou que ele tenha restaurante próximo ali. Por quê? Aí a gente entra numa outra parte, porque você já sabe o que você quer fazer, que é ir pra praia, que é o meu caso, né? Eu já quero o que eu quero fazer, porque eu tô me usando de exemplo, tá? A próxima coisa que eu preciso decidir é qual é o tipo de cidade que eu quero ir. Por quê? Depende, tudo isso depende. Vocês vão ver que uma coisa tá ligada na outra, tá? Porque o que eu preciso? Eu preciso saber pra eu saber pra que cidade que eu quero ir, eu preciso saber primeiro. Eu já vou voltar nessa parte do caderno, tá? Mas eu preciso saber, vamos lá, quantos dias, pra eu poder definir o meu destino, eu preciso saber quantos dias eu tenho. Então, se eu falar pra vocês, eu quero ir pra praia, mas eu só tenho 2 dias, beleza, o que é? Uma viagem aqui de carro, né? Bate e volta ali de 2 horas de viagem no máximo, senão não vai dar pra curtir. Mas se eu falar pra vocês que eu quero ir, mas eu quero 4, 5 dias, vamos colocar ali uma semana.
opa, já dá pra pensar em pegar um voo e ir pra um lugar um pouquinho mais longe, né? Isso falando sem épocas de Covid, tá, gente? Porque hoje eu não acho que tá muito seguro, vamos dizer assim, a gente viajar. Mas vamos supor que seja nesse aspecto, só pra vocês entenderem o raciocínio, como que eu faço pra escolher os meus destinos de viagem, né? Em família. Aí eu pego, beleza, eu já sei, se eu tiver 5 dias, eu já sei que eu posso voar. Então já abre um pouquinho mais o leque, né? Será que eu posso sair do meu estado ou do meu país, né? Voltando a falar sem se a gente não tivesse restrições. Com 5 dias eu fui, a gente foi pra Fiji e ficamos 6 dias lá. Já dá, se você falar em uma semana, já dá pra pensar em ir pra outro país. Quando a gente foi pra Punta Cana mesmo, a gente ficou 7 dias em Punta Cana. Então, assim, já dá pra você pensar em fazer uma coisa um pouquinho maior, mas lógico que você não vai fazer uma coisa com, tipo assim, um dia de voo. Mas vamos pensar que uma semana você já consegue pegar um voo de meio período, tal, gastar meio período pro trajeto, vamos dizer assim, tá bom? Aí vamos supor que você fala assim, não, beleza, eu posso viajar, eu tenho um mês, eu tô de férias, eu tenho um mês. Aí, gente, é infinito. Aí você pode misturar tudo que você quiser numa viagem só. Você pode ir pro sol, o que você quiser. Enfim, brincadeiras à parte, mas é assim. Primeiro você precisa pensar o tempo que você tem de viagem, tá? Então vamos considerar que eu tenho uma semana de viagens, beleza? É uma mini férias que eu peguei aí. Outra coisa que você precisa considerar é a época que você vai viajar. Porque se tiver frio, adianta ir pra praia? Talvez, né? Se você é uma pessoa que gosta, eu gosto, por exemplo, de caminhar na praia quando não tá tão frio. Tipo assim, quando não tá... A gente foi em junho, logo que acabou o lockdown, a nossa primeira viagem foi pra uma praia. E a gente foi mesmo pra curtir o ar, a natureza, caminhar por lá. Eu não ligo, eu gosto tanto de praia que eu vou no frio. Vai que dá sol, lembra que eu falei pra vocês? Essa é a minha dica. Mas, às vezes você fala assim, não, eu não quero viajar no frio, eu quero ir pra um lugar que seja calor. Já aconteceu com a gente já aconteceu, por exemplo, em julho, quando eu tava grávida do Samuel, a gente fez nosso Baby Moon em Cairns, que é aqui no norte da Austrália. O que a gente fez? Eu só tinha um final de semana, mas a louca da viagem aqui queria ir pra algum lugar. Grávida de... Acho que eu tava com quase 30 semanas, tava com 28 semanas, é isso mesmo. Pegamos um voo aqui e fomos lá pra Cairns, que é no norte da Austrália, que era o lugar mais quente. E foi mais ou menos como que eu fiz pra você. Gente, foi mais ou menos assim, olhar no mapa e falar, onde tem sol? Foi sabe, tipo, olhar a previsão do tempo e falar assim, onde tá tendo sol? Em Cairns tem sol? Vamos pra lá. Porque eu tava já, assim, doente de não ver sol, eu precisava de vitamina D. E a gente foi num final de semana, trabalhamos na sexta-feira, saímos do trabalho correndo, a gente fazia tanto isso, gente. Eu lembro quando eu morava em São Paulo, era direto a gente viajar, pegar um voo, voltar às 6 da manhã, voltar às 6 da manhã pra trabalhar na segunda-feira. Hoje já não dá pra fazer isso mais com o filho, né, gente? O ritmo é um pouquinho... Hoje a gente volta no domingo bem tarde, vamos dizer assim. A gente voltou dessa nossa última viagem, a nossa road trip, né? Que a gente fez de 10 dias pela Austrália. A gente voltou às 10 da noite, chegou em casa 9 da noite no domingo e o Samuel ia começar o primeiro dia de aula dele na segunda-feira de manhã. Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos como que é a loucura por aqui. Vamos ver como que vai ser agora, porque nosso ritmo de viagens, até falando nessa coisa de tempo, vai mudar, porque o Samuel agora tem aula e ele só tem férias nas épocas de férias escolares. Foi sempre o que eu temi, né? Eu queria viajar muito antes, porque eu ficava, meu Deus, quando entrar a época de férias, quando entrar a época de escola, vai ser muito difícil que a gente viajar, porque fica tudo muito busy, né? Muito, como que fala? Muito ocupado, tipo, fica muito concorrido, né? Você vai pra qualquer lugar, tá tudo lotado, tá tudo muito mais caro. E isso é até uma coisa que eu falo pra vocês. Se você puder, se você tiver com filhos pequenos, antes da idade escolar, aproveite o máximo que você puder pra viajar. Os maridos que não me escutem essa dica, porque meu marido sempre fala que eu sempre invento alguma coisa pra ter uma desculpa pra viajar, porque a minha desculpa era, até os 2 anos eu falava, a gente tem que viajar porque não paga passagem. Agora, antes dos 5 anos eu falava, a gente tem que viajar porque daqui a pouco ele vai começar a idade escolar. E assim vai, a gente só vai dando desculpa, né, pra poder viajar mais. Mas é verdade, gente, aproveite, porque justamente falando sobre isso, se você tem filho em idade escolar, você precisa pensar nesse tempo também. Aí você pensa, beleza, você gosta de praia, de sol, né? Que é o meu caso, tá? Tô falando de mim. Se você quiser que eu faça, voltando a falar o que eu falei no começo, se você quiser que eu faça esse perfil de viagens, me fala, vai interagindo aqui na live que eu falo pra você e a gente vai descobrir junto qual é o melhor destino de viagem para você e pra sua família, tá bom? Então, beleza, continuando aqui. Agora, pra mim, no meu caso, eu só posso viajar em épocas de férias. Então, o que eu tenho? Minha próxima férias é na Páscoa. A próxima época que eu posso, que tá aí, gente. 6 semanas, acho que falta pra Páscoa, né? Vai ser, acho que a primeira semana de abril. Vai ser o feriado que vai ter aqui, que eles não vão poder... que eles vão tirar férias, as crianças vão sair. Então, assim, eu já sei que aquela primeira semaninha... E aqui é bom que é um feriado bem longo, porque a gente tem a sexta-feira e a segunda-feira. Então, só ali eu já tenho 4 dias pra tirar de férias. E aqui eu já tô, na minha cabeça já tá aqui. Onde que a gente pode ir? Onde que a gente pode ir? Quem tava no começo da live, né? Eu falei do Luru, que é esse lugar. Já tô pensando no Luru.
Porque eu descobri que tem uma opção de você voar direto pra lá, que não precisa pegar carro, enfim. Vamos ver o que eu vou fazer. Mas aí, pensando no meu raciocínio, que o Uluru não é praia, né? Pra onde que eu quero ir? Provavelmente, o que eu vou querer fazer nas minhas férias? Eu vou querer pegar e então, voltando aqui ao raciocínio, vou pra praia, eu quero ficar num hotel, né? Vocês já viram ali. E aí, depois de eu escolher o hotel, vou abaixar aqui. A gente começa a pensar no destino baseado em quantos dias eu tenho. Então, eu vou calcular que eu tenho ali naquelas férias de abril, eu tenho mais ou menos 7 dias. Por quê? A gente tem 2 semanas, mas eu não vou usar as 2 semanas, né? A gente vai fazer uma férias mais curta, então quer dizer que eu tenho 7 dias pra viajar. Nesses 7 dias, eu tô pensando aqui na minha cabeça que aqui em Sydney, onde eu moro, já vai estar um pouquinho frio. Então eu quero ir um pouquinho mais pro norte possível. E como a gente não pôde viajar muito nos últimos meses, eu provavelmente vou querer ir pra Queensland. Porque Queensland é um lugar um pouquinho mais quente. Então eu já tô escolhendo meu destino aqui. Eu sei que eu quero ir pra um lugar mais quente por 7 dias, ficar num hotel e ir pra um lugar de praia. Então, vamos lá. Em abril de 2021, se Deus quiser, se não tiver lockdown, nada disso, né? Vira essa boca pra lá, Silvia, mas assim, se puder viajar, porque aqui as fronteiras elas estão fechadas, então a gente não pode nem sair do nem do país, muito menos do estado. Então, se eu puder sair do meu estado, nas férias eu quero ir pra Queensland, já coloquei aqui. Só que eu não estou planejando muito agora, porque eu estou esperando ver o que vai acontecer, né, com essa coisa de Covid toda. Então, vamos lá. Outra coisa que você precisa pensar é que estilo de viagem. Agora vem um outro ponto. Eu vou fazer uma outra abinha pra cá, tá? E o que vai entrar nessa abinha aqui? Vai entrar que estilo de viagens que eu gosto de fazer. Quando eu vou pra uma cidade... E olha que interessante, porque aí você pode descobrir que você tem vários estilos, tá? Não é só um estilo de viagem. Você pode descobrir que você tem, além de... Porque como eu falei pra vocês, eu gosto de neve. O meu jeito preferido de viajar é pra sol, é pra praia, mas não quer dizer que eu não gosto de ir, como eu falei pra vocês, pra Paris. A minha cidade preferida é Paris, entendeu? Então assim, olha como pode mudar isso, né? Como que pode mudar o estilo de viagem. Um dos lugares que eu mais gostei de viajar também, por exemplo, foi pro Japão. O Japão não tem praia, mas não em Tóquio, onde a gente foi, entendeu? Então assim, a próxima coisa que eu preciso decidir eu falei pra vocês que eu quero ir pra Queensland, né? Nas minhas férias. Então, por exemplo, Queensland é enorme, é um estado enorme. Lá em Queensland eu posso escolher ir pra Brisbane, que é uma cidade capital, que tem ótimos restaurantes, que tem vários hotéis, tem loja, tem um monte de coisa, mas não tem praia. E ela é uma cidade quente. Ao mesmo tempo que eu posso escolher ir para Queensland, para o mesmo destino, eu posso escolher, por exemplo, ir para Gold Coast. Gold Coast tem parques temáticos, tem 1 milhão de praia, mas ainda assim é uma cidade badalada, uma cidade que se eu ficar num hotel, eu vou descer, tipo assim, tô lá no hotel, a gente já fez isso, e aí vamos supor que os meninos precisam descansar, tal, né, eu incluo os meninos, eu sempre incluo o Cris, porque o Cris gosta de descansar nas viagens, e eu quero bater perna, eu quero ver loja, eu quero ir pro shopping, eu gosto de falar assim, eu gosto de ver gente, eu gosto de movimento, vocês são assim também? Eu tenho as duas coisas. Lógico que tem época que, igual a gente fez essa nossa última viagem, que eu queria turismo de isolamento. Eu queria me afastar, ficar, principalmente nas épocas que a gente tá vivendo, tem épocas que eu quero pegar uma casa num campo, me esconder e tal. Mas nesse momento da minha vida já deu isso. Agora o que eu quero fazer? Eu quero ir pra uma cidade tipo Gold Coast, ou uma mistura dela. Por exemplo, tem Noosa, que é uma cidade aqui perto, que é como se fosse... Eu tô falando pra vocês, é como se eu estivesse indo pra Bahia, só pra quem tá no Brasil entender. Fui pra Bahia, eu posso escolher, vou trazer pra realidade de quem tá no Brasil, tá? Tô na Bahia, eu posso escolher ir pra Salvador, tá? Super legal, mas que não tem praias tão bonitas, são praias um pouquinho mais assim, mais, assim, as praias já são um pouquinho mais, assim, poluídas. Não, me corrijam se eu estiver errado, mas é mais ou menos a ideia que eu tenho, tá? Já fui muitas vezes pra Salvador, mas às vezes minha informação não tá muito certa, tá? Mas, assim, você vai pra Salvador e aí você curte a sua praia lá, faz ponto turístico, vai pra museu, você vai pro Pelourinho, você vai pro elevador lá, Lacerda, não sei o resto do nome, elevador Lacerda, acho que é esse o nome, né? E aí você faz um monte de passeios turísticos, só que você não fica parada num lugar tranquilo como você faria, por exemplo, em Itacaré. Sabe aquele lugar de Itacaré que é tranquilo, que você pega o carro, você fica lá na ponta, aí você não pega mais o carro, você vai andando pela praia, é super zen. É tipo o Byron Bay aqui na Austrália, que você fica ali, tipo assim, curtindo. Tem movimentinho, mas é aquela vilinha, sabe? Aquele aspecto de vila. Não é aquele aspecto de cidade grande que você tem em Salvador. E ao mesmo tempo, os dois lugares estão na Bahia. Os dois lugares, eles estão no Nordeste, e os dois lugares vão ter praia, os dois lugares estão
vão ter calor. Tá fazendo sentido pra vocês o raciocínio? Então, assim, o que eu quero mostrar pra vocês é que uma escolha minha, que foi praia, né? Vou mostrar pra vocês. A minha escolha que foi sol, praia, que é o que eu gosto de fazer, é o solzinho aqui, né? Tem 1 milhão de ramificações. Então, a partir do momento que você escolhe o seu hotel, ou se você escolhe a sua casa, aí você escolhe o teu destino, aí você escolhe que você quer um negócio mais badalado, aí depois você não quer mais um negócio badalado. Eu tô fazendo o meu, e que se adapta também, quando eu falo meu, gente, isso adapta também a minha família, porque eu já conheço o estilo da minha família. Eu sei que o Cris gosta de poder estar num lugar, por exemplo, num resort, que ele pode dormir à tarde e eu posso ficar na piscina, porque se eu tiver que ficar num lugar que eu também tenho que ficar lá dormindo à tarde, eu vou ficar louca, eu não gosto disso. E ele já gosta. Então eu amo ter a opção de que, tipo assim, a gente não precisa ficar cada um num lugar longe. Eu posso fazer alguma coisa diferente do que ele tá fazendo, mas a gente ainda assim tá no mesmo ambiente. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês estão quietinhos, hein? E aí? Estão tudo quietinho, hein? Vão mandando aí um oizinho pra mim, viu? Quem quiser que eu faça essa análise pra sua família também, eu posso fazer agora. Ou então depois você manda uma mensagem, porque depois da live também eu vou escolher uma família que eu vou ajudar você a montar a sua viagem do começo ao fim. Por quê? Nisso tudo que eu tô falando pra vocês, tem um detalhe importante, não é? Não adianta nada eu falar pra vocês, meu topo da minha lista, do meu bucket list, que a gente chama, que é aquela a lista de viagens, a gente fala assim, nossa, tipo, é esse lugar que eu quero ir, é ir pra Maldivas, gente. Eu quero ir pra Ilhas Maldivas, ou eu quero ir pro Tahiti, eu quero ir pra Bora Bora, sabe? Quando você fala assim, tipo, nossa, eu quero ir pra esse super destino. Mas aí você vai olhar lá naquela sua poupança de viagens, né? Quem ficou na live na semana passada sabe do que eu tô falando. Vai olhar na sua poupança de viagem, não tem dinheiro suficiente pra você fazer aquela viagem dos sonhos. Então, assim, ou você precisa replanejar a sua viagem, né? E aí isso eu vou falar em orçamento, quando a gente for falar de orçamento de viagens, mas assim, você precisa reestruturar a sua viagem para você poder fazer algo parecido. Então, tipo assim, não dá pra ir pra Maldivas agora? Vamos pra outro lugar, vamos pra Fiji. Inclusive, foi isso uma escolha que a gente fez no ano passado. No ano passado, ano passado tô falando, mas é 2019. Foi a nossa última, que fez um ano agora, foi em dezembro de 2019, foi a nossa última viagem internacional e a gente foi pra Fiji. Que até foi a viagem que a gente fez com o Thomas com 9 meses. Foi uma viagem que eu aprendi muito, porque eu tive que aprender a como fazer com a introdução alimentar, num país totalmente estranho, enfim. Porque com o Samuel a gente foi, mas a gente foi pra países mais parecidos com a gente. A gente foi pra Nova Zelândia, a gente foi pro Brasil, a gente foi pro Chile, a gente foi pros Estados Unidos. E não foi pra um país tão exótico assim, na introdução alimentar. Olha quanta coisa a gente aprende, assim, tem tanto detalhezinho na maternidade, né? Mas assim, quando a gente foi pra Fiji, a gente cogitou ir pra Maldivas. E aí, sabe o que a gente começou a pensar? Era meu sonho, assim. Tinha voo que saía daqui de Sydney de Singapura, e aí ia pra lá e tava com um preço super bom, até parecido com o preço de Fiji. Mas os hotéis de Fiji, olha as coisas que você precisa analisar quando você viaja em família. Os hotéis de Fiji são aqueles hotéis que você tem o quarto e uma piscinona, e ele é mar aberto. E aí o Cris, análise de risco, lembra que eu falei no começo? Ele, mas a gente vai ficar lá, a gente vai estar dormindo, de repente o Samuel com 3 aninhos, ele tinha 3 aninhos na época, 3,5 para 4, ele vai acordar de noite, porque ele acorda às vezes à noite, vai procurar a gente, vai cair naquela água, naquela piscina, olha a cabeça. Lógico que não foi só isso que fez a gente decidir não ir pra Maldivas, né? Mas assim, era a época pra gente ir pra Fiji, o voo era mais perto, enfim. Eu achei que ia ser um pouco mais complicado a logística dos voos com um bebê e com uma criança pequena, enfim. Essa foi a nossa decisão daquele momento. Aí agora eu falei, quer saber? Samuel vai fazer intensivo de natação. Ele fez intensivo de natação em 2020 e agora já está pronto pra quando abrir as fronteiras. Adivinha qual vai ser o primeiro destino que eu quero ir? Maldivas. Depois do Brasil, né? Quero muito ir pro Brasil. Nossa, não vejo a hora. Vocês não têm noção. Eu nunca fiquei tanto tempo sem ir pro Brasil na minha história de Austrália. Tem 9 anos que a gente tá aqui na Austrália e eu vou todo ano em julho. Meus amigos já sabem que é a época que eu vou. E esse ano, obviamente, não deu pra gente ir. Então, assim, tô aqui torcendo, vem vacina pra que a gente possa ir pro Brasil, né? Mas não sei se a gente vai conseguir esse ano. Vamos ver como que vai ficar. Gente, mas vamos lá, né? Vamos falar. E aí, assim, pra terminar essa parte desse raciocínio, né? Então, vocês precisam escolher. Primeira coisa que você tem que pensar é, quando você pensa no destino de viagem que você gosta, a primeira coisa que você precisa pensar é do que você gosta. Você gosta de frio? Você gosta de calor? Você gosta de campo? Você gosta de praia? Você gosta de neve? Como eu falei pra vocês no primeiro exercício, como que você se vê? Como que você visualiza, né? Você na sua praia? Você precisa pensar que tipo de roupa que você gosta de usar, né? Porque se você fala assim, poxa, vou viajar no meu caso, né? Vou viajar pra um lugar frio. Ai, que saco, vou ter que pegar aquele casaco. Se você já começar suas férias nessa parte, assim, tipo, não estando feliz com o que você vai fazer, aí nada adianta, né? E eu falo, você pensa na família inteira, né? Você precisa pensar em roupa, em tudo.
E aos poucos, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Hoje, meu ritmo de viagem é tão grande que qualquer viagem eu acabo ficando feliz, tá? Então, assim, me convide. Se vocês forem pra neve, não é porque eu não gosto de neve, me convida pra ir pra neve que eu vou ficar feliz. Então, qualquer coisa eu gosto, tá? Não tô falando que eu não gosto de viajar. Mas se você ainda tá acostumando a viajar com filhos, eu acho que a melhor coisa que você precisa fazer é ir pra um lugar que realmente você gosta e principalmente a pessoa que tá indo com você, sua mãe, seu marido, pense em algo que eles vão gostar. Porque já vai ser um pouco complicado viajar com filho, a logística toda. Então, você precisa fazer tudo que seja tudo mais perfeito possível, tá? E aí você precisa decidir onde você quer ficar. Dentro da decisão de se você quer ficar em casa, em hotel, você já consegue decidir o bairro que você quer ficar, porque daí você decide, eu quero um lugar que eu possa sair do meu quarto do hotel e já cair nos restaurantes, já cair nas lojinhas, eu gosto de andar, eu gosto de ficar por ali, que é o que eu gosto, tá, gente? Eu gosto de ver um pouco de vida. Como eu falei, gosto de às vezes ficar também num lugar um pouco mais isolado. Aí depois disso, o que você precisa considerar? Você precisa considerar o seu orçamento. Eu gosto de luxo, eu quero ir lá para um hotel, tem um hotel nas Ilhas Cayennes que eu quero conhecer, ou lá em Nice, na França, na Itália, maravilhoso. Eu gosto de luxo, eu quero um lugar bem localizado, eu quero ir pro Copacabana Palace, sabe aquela coisa assim? Ou então você pode falar pra ele assim, eu não ligo, eu quero ir pra um hostel porque eu gosto da coisa meia roots, eu gosto daquele negócio de estar em contato com a pessoa, não ligo de dividir banheiro. Tem turismo pra tudo. Você pode até falar pra mim, eu gosto de acampar, né? Eu gosto daquela coisa de ter minha barraca, de fazer lá meu fogareiro. Enfim, você precisa saber o que realmente te dá prazer, o que você gosta, porque depois disso tudo vai dar certo. Se você escolher um lugar, né, tipo assim, vou pensar numa coisa que eu realmente não gosto, é difícil, gente, pensar num turismo que eu não gosto. Mas vamos falar de frio, né? Se eu pensar um lugar de frio, chegar lá e dar tudo errado, eu vou assimilar aquilo ao frio. Mas se eu for pra praia e der tudo errado, eu vou tentar identificar o que foi que deu errado. Vocês estão entendendo isso? Então, tipo assim, às vezes, se você tá começando a viajar, principalmente com filhos agora, eu acho que o ideal realmente é você tentar buscar coisas que realmente tragam satisfação por completo, que seria um destino realmente que você gosta, tá bom? Outra coisa que você precisa fazer, considerar o tempo de viagem e considerar o período da viagem. Nada adianta eu falar pra você assim, vai pra praia lá na Grécia. Chega lá, tem inverno na Grécia. Aí você, assim, apesar de que o inverno na Grécia não deve ser tão ruim, mas não vai ser a mesma experiência que você vai ter se você fosse na Grécia no verão, não é verdade? E aí tudo isso você precisa balançar, colocar no pacote, fazer a conta, porque tudo isso aqui tem peso, né, gente? Quanto pesa pra você ficar num hotel bom? Né? Quanto pesa pra você ir pra praia? Pra mim, ir pra praia pesa muito. Ficar num hotel bom? Depende, às vezes pesa. Eu amo hotel, né? Eu trabalho com hotel há quase 20 anos. Eu me considero uma especialista em hotel, porque eu já trabalhei em todo quanto é tipo de hotel que vocês imaginam. Já visitei tudo quanto é tipo de hotel na minha vida. Pra você ter uma ideia, tinha época que eu fazia viagem assim. Ia, tipo assim, pro Nordeste, mas eu vou conhecer 3 ou 4 hotéis. Eu ia lá e falava com o hotel, oi, tudo bem? O Cris ficava louco, porque ao invés de a gente curtir a viagem, eu falava, oi, tudo bem? Eu posso ir conhecer o seu hotel? Cansei, isso chama visita técnica. Até porque eu acho que na época eu já pensava, na época eu só trabalhava com hotéis, eu não fazia conteúdo, mas hoje eu penso quanto isso agregou valor pra mim, porque hoje eu conheço, se você me perguntar aí dos resorts do Brasil, eu conheço acho que a maioria, talvez não conheça os mais novos, mas, né, faz tempo que eu já saí do Brasil, mas ainda assim, eu me atualizo muito, eu pesquiso muito, eu tô muito em contato com muita gente do turismo, então assim, eu sei falar pra você qual resort é o melhor, qual é o melhor bem localizado, que tipo de comida eles servem, e mesmo depois que a gente saiu do Brasil, a gente voltou a viajar, a gente foi pro Nordeste, ficou em hotel, ficou em resort, inclusive é um dos meus vídeos lá no canal mais vistos. Se você ainda não conhece não conhece o meu canal no YouTube, já corre lá e já olha esse vídeo que foi um dos vídeos mais vistos, que é um resort que a gente ficou no Nordeste já com filhos, e foi uma experiência bem legal que a gente teve. Não vejo a hora de fazer a próxima, tá? Então, assim, tudo isso, gente, tudo que eu tô mostrando pra vocês foi com experiências de viagens que a gente fez. E de muitas vezes eu tenho também me surpreendido, sabe? De ir pra lugares que às vezes eu pensei, o Japão mesmo. O Japão foi uma viagem que o Cris escolheu. A gente foi pra lá por quê? Porque era o campeonato, ele é corintiano, né? Se não for corintiano, me desculpe, mas ele é corintiano e ele escolheu essa viagem pra fazer porque ele queria assistir o campeonato. Na época eu até falei, nossa, posso... Eu ainda falei, eu vou só... Porque daí a gente fez uma viagem casada, a gente foi pra Malásia também, depois de ter ido pro Japão. Então, assim, nessa época eu falei assim, beleza, eu vou, mas a gente tem que fazer mais alguma coisa e ir pra praia. Porque eu queria ir pra praia e o Japão ia estar mó frio. A gente fez uma viagem... Gente, isso é um vídeo que eu tenho que fazer pra vocês. Me falem se vocês querem saber depois. A gente fez uma viagem, nós dois. Inclusive, quando a gente foi da Austrália pro Japão, a gente foi de business class. Foi uma experiência maravilhosa. E foi uma viagem super econômica, porque a gente foi com mala de mão, com
O Japão tava frio, tava super frio, e de lá a gente foi pra Malásia e foi pra Tailândia, com uma mala de 7 quilos, gente, e conseguimos. Na época eu não era com filho, eu acho que por isso que a gente conseguiu. Apesar de que pro Vietnã a gente também foi com mala de 7 quilos. Enfim, gente, isso é papo pra uma outra live, mas o que eu quero falar pra vocês, realmente, você precisa entender o seu estilo de viagem antes de qualquer coisa. A partir do momento que você sabe o tempo que você tem, o seu estilo de viagem, pra onde você gosta de ir, aí você pode começar a partir pra parte de planejamento da sua viagem, tá bom? Então esse é o primeiro passo para planejar uma viagem de sucesso, descobrir o perfil da sua família. Se você achar que eu posso te ajudar nisso, depois me manda uma mensagem que eu vou fazer isso com o maior prazer. Eu vou te ajudar a descobrir o melhor perfil de viagens para sua família, porque às vezes você ainda não consegue saber. Igual eu falei, minha irmã ainda fica meio perdida, né? Sabe que gosta de campo, mas continua indo todo ano pra praia. Mas se você é essa pessoa, me manda uma mensagem que eu vou adorar ajudar vocês. Eu já tô ficando por aqui, então eu vou deixar uns minutinhos mais para vocês, se vocês tiverem alguma pergunta. Deixa eu ver quem tá por aqui. Me mandem um oi. Muito legal, gente. Quanta gente hoje diferente, olha, e especialistas em viagem. Obrigada, hein, gente? Obrigada por terem aparecido por aqui. Adorei ver vocês, adorei participar com vocês mais uma semana. Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, eu acho que eu vou mudar um pouquinho as lives de terça, vamos começar a ter convidados também, especialistas no assunto de viagens com criança. Então, assim, se vocês gostarem disso, vão me mandando, eu vou deixar uma caixinha depois pra assuntos que vocês querem ver pra semana que vem. Se vocês quiserem saber mais, vocês me deixam que eu vou ficar muito feliz em saber, tá bom, gente? Um beijo e até mais, até a próxima. Tchau, tchau.